Eu não sei se você, mas eu já escutei muitas vezes mesmo, muita gente a dizer assim: o meu filho nasceu e se criou na igreja e isso aconteceu. O meu filho engravidou, o meu filho entrou no mundo do crime, o meu filho começou a usar maconha, o meu filho foi pego pela polícia. Mas muitas vezes mesmo eu já escutei isso. E o que é mais engraçado, que de engraçado não tem nada, né? É que as pessoas, né? Dizem assim, mas o porquê disso? Se o meu filho e a minha filha se criou na igreja, e eles são tão rebeldes, eles são tão agressivos, não quer estudar, não quer trabalhar. E eu fui falar com Deus, né? Sabe o que Deus falou pra mim? Eu achei incrível. Deus falou comigo uma coisa. Ele disse, olha, essas pessoas não criam o seu filho na igreja. Essas pessoas levam os seus filhos para a igreja. Criar na igreja, criar em Cristo é outra coisa completamente diferente do que criar na igreja. O que acontece? Você leva seu filho para a igreja. E as mães, quando levam? Porque tem mães que não tem nem a autoridade de levar filhos para a igreja, não. Tem mães que acham que representam a sua família toda. Vou sozinha, não vou levar meus filhos, não. Vou orar por eles e tudo. Ela não esquece que a salvação é individual. E também ela não esquece que ela vai dar conta naquele grande dia dos seus filhos. E ela vai prestar conta com Deus. Deus vai perguntar, o que é que tu fizeste com o filho que eu te dei? O que é que tu ensinaste ao teu filho? Quais são os valores morais, os valores espirituais que tu implantaste no teu filho? Quanto tempo tu investiste no teu filho? Quantas vezes paraste para ler a Bíblia com o teu filho? Quantas vezes discipulaste o teu filho? Porque nós somos muito boas vezes de discipular os outros, não é engraçado? Quantos e quantos missionários, pastores, presbíteros, obreiros saem para discipular fora, não é de casa? Mas essa discipulação, eles nunca fizeram dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, com a sua empregada, porque não é? Às vezes a pessoa tem empregada. E a questão é essa, você não cria seu filho na igreja. Você não cria o seu filho em Deus. Você levou o seu filho para a igreja, pega um celular, entrega na mão do teu filho, enquanto ele está ali, enquanto ele está ali no culto, o teu filho está toda hora no celular. Todo tempo no celular, 24 horas. Ali durante o culto, teu filho está no celular. Ok, e aí? Então, mais na frente, você não diga assim, meu filho foi criado na igreja. O meu filho nasceu e se trouxe na igreja. É mentira. Mentira e grande. Não. Você fazia da igreja um berçário. Você fazia da igreja tudo menos uma coisa. A casa de Deus. Eu vejo crianças que estão ali, ficam brincando, trocando figurinhas na sala do Ministério Infantil. Não gosto de chamar ministério, né? O departamento lembra muito loja, né? Ministério. Mas respeito, atenção, respeito. E aí, no ministério, coloca as crianças lá, uns brinquedos, e coloca as crianças ali, umas ficam brigando às vezes, brincando, pintando, mas sem ensinamento. Igreja, nós precisamos saber que o Ministério Infantil
muito importante na igreja. Você que é mãe, você que é pai cristão, invista no ministério infantil da sua igreja. Invista no ministério infantil. Acredite no ministério infantil. Se não tem, diga pastor, vamos implantar. Não tem jeitinho nenhum os nossos filhos ficar aqui na hora do culto e a mãe não é, também atenção, não sou nada contra, né? E fala em mistério e tudo, e a criança não sabe nem onde está o teu filho ali na igreja, entendeu? Então o teu filho tem que ser participativo do culto, sim. Tem 2, 3 anos, 4 anos, sim. Se você for, não vou falar aqui em seitas, se você for em outros segmentos, vamos falar, né? Tentar falar bonito, né? Se você for em outros segmentos religiosos, você vai ver criança de 2 anos, silêncio, mexe só os olhos. A pessoa que dirige, né, a reunião, ele fica só assim. Por quê? Porque é o pai e a mãe que orienta. A maior herança que você pode deixar ao teu filho é a herança espiritual. É a maior herança que você pode deixar, é a espiritual. Então, invista, entendeu? Leve o seu filho para a igreja enquanto ele estiver dentro da sua casa. Quando ele for menor de idade, você o leve para ele escutar a palavra, para ele ser doutrinado. A Bíblia diz que nós temos que ensinar o filho ao caminho que deve andar. Quando ele crescer, nunca vai se desviar, porque vai ficar alguma coisa. Ele vai escutar, vai ficar alguma coisa. Agora, você não leva o seu filho para a igreja. Você, quando ele está na igreja, ele só está de corpo presente, porque você faz questão de tacar um celular na cara dele, e aí o que acontece? Ele fica com esse celular e fica como se estivesse dentro de casa. Só mudou o recinto, só mudou o físico, porque ali está a mesma coisa. Então, você faça o seguinte, você diz, seu filho, comporta-te bem no culto, presta atenção no culto, interage com o teu filho. Vê, filho, que coisa interessante o pastor falou. O que tu entendeste, filho, quando o pastor falou isso? E ele vai dizer, ai, mãe, não entendi. Olha, o pastor quis dizer isso. E vocês... Desculpa. E você seja o tradutor do teu filho. Filho, ele quis dizer isso. Estás a perceber, filho? É isso. Eu sempre aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim, é melhor você levar teu filho para a igreja do que você que levar, visitá-lo na delegacia ou no cemitério. Tem muitas mães e muitos pais levando seus filhos, visitando seus filhos no cemitério e na delegacia, porque não levaram para a igreja. Eu nunca vi ninguém ter uma má conduta, ter falta de serviço. Ai, eu não prestei para nada porque minha mãe foi na igreja. Não existe isso. Foi estudando a palavra de Deus. E outra coisa, não é do pastor, a obrigação não é do pastor discipular o teu filho, não. A obrigação é tua, a responsabilidade é sua, de você discipular o teu filho, é você. A igreja, ela é apenas para nós termos comunhão uns com os outros. Mas não é você jogar, tá aí, agora o ministério infantil tá bombando, tá bíblico, ensina a palavra, tem culto infantil, que enquanto nós estamos no nosso culto, na nossa igreja, em paralelo está tendo culto infantil. É culto, nós vamos para a igreja para adorar, para entregar a nossa adoração. Então, em nome de Jesus Cristo, você que estiver escutando esse vídeo, compartilha, para que a nossa igreja possa despertar. E a Bíblia diz que os nossos jovens profetizarão. Em nome de Jesus Cristo, vamos investir. O inimigo das nossas almas, ele investe nos nossos jovens. Vamos ser proativos, vamos investir nas nossas crianças. Um beijinho no coração da pastora Estela e Deus te abençoe tremendamente.